novidade para quem sabe chegar nas condições. Vamos ouvir então as informações do nosso PVC. Está no impasse envolvendo Palmeiras e Bragantino pelo Arthur. Depois de ter resolvido a primeira contratação do Palmeiras no ano, o Richard Rios, Bruno Andrade está trazendo as informações todas. O Palmeiras passa a ter 60% do contrato do jogador que vem para a meia direita. Ele é um segundo volante, ele disputa a posição com o Gabriel Menino. A posição do Zé Rafael, a disputa é com o Fabinho. Agora a questão envolve o atacante, que o Abel Ferreira quer, e esse atacante é o Arthur. A gente explicou ontem que o Palmeiras oferece 8 milhões de euros, o Bragantino exige 10 milhões de euros. O Palmeiras dá 10% para o Bragantino não quer os 10%, porque acha que o Arthur não tem valor de revenda. Não haverá revenda do Arthur para o futebol europeu, então não adianta ter 10% do que não vai ser vendido depois. Só que tem uma fresta no meio do caminho, que é a seguinte questão. O Bragantino entende que se o Palmeiras não passar dos 8 milhões de euros, ele pode dar os outros 2 milhões de euros em forma de bônus. Claro que teria que se estudar como é que seriam feito esse formato de bônus. Isso vai jogar a negociação mais para frente, talvez para a semana que vem. Talvez no início da semana que vem, porque a janela fecha dia 4, terça-feira. Como é que seria isso? O Arthur representaria, dependendo de convocação para a seleção brasileira, dependendo de conquista de Libertadores, dependendo de conquista de Brasileiro, dependendo de número de gols, de jogos, dependendo de número de títulos no Palmeiras, ele pode representar para o Bragantino uma possibilidade de receber esses 2 milhões de euros de acordo com o desempenho do Arthur. Essa fresta está aberta e é possível que o negócio saia, mas tem essa pressa, uma semana para fechar o negócio antes da janela se encerrar. É uma possibilidade, o Andrade, que a gente vê acontecer muito em negociações de clubes brasileiros e ou sul-americanos com clubes de fora da Europa, né? Quando faz uma venda, coloca aquele bônus, e até negociação interna clube para clube da Europa mesmo, uma porcentagem, uma parte fixa do valor e outra parte em bônus. Talvez não seja tão comum aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembro de memória, ou pode ser só ignorância da minha parte. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de você contemplar e tentar buscar um consenso de ponto comum dos dois lados. E a mais simples, é a mais inteligente e a mais simples de se conseguir essa negociação da Europa, como você falou, acontece com frequência, só não acontece quando você bate o valor da multa rescisória, e aí você paga logo de forma integral o que é a multa do jogador. Quando os clubes aqui na Europa não pagam a multa integral, se a multa é 40, basicamente eles fazem 30 mais 10, 20 mais 20, 35 mais 5. E nesse caso, se o Red Bull Bragantino definiu os 10, não é o valor da multa, mas 10 milhões de euros pelo Arthur, faz sentido o Palmeiras primeiro oferecer os 8, esticar um pouco a corda e, como disse o PVC, tentar, quem sabe, traçar uma estratégia para os 8 mais 2, seja por número de jogos, por títulos conquistados, por objetivos cumpridos, como, por exemplo, ser artilheiro da competição ou chegar à seleção brasileira, assistências, enfim, tudo isso faz parte do pacote que os clubes trabalham para não gastar de imediato logo o valor total da compra. E acreditando, se o Palmeiras traçar essa estratégia dos 8 mais 2, arrisco dizer, por enquanto sem informação, só o feeling palpite, que o Red Bull Bragantino venha a aceitar, porque percebe que o jogador com a idade do Arthur, dificilmente daqui 2, 3 anos, vai conseguir o encaixe, no caso do Bragantino, significativo dos tais 10 milhões de euros. Mas faz sentido, não faz tanto sentido assim reforçar um clube rival, que no caso o Palmeiras e Red Bull Bragantino, apesar da discrepância que existe ali, especialmente em competições internacionais e no próprio Brasileirão, mas são rivais, são adversários porque jogam na mesma competição, na mesma divisão. Mas faz muito mais sentido, até porque o Bragantino trabalha com um projeto financeiro, faz a negociação com o Palmeiras os 8 mais 2, um contrato de longo prazo. O Palmeiras, já falamos várias vezes aqui, que olha para o Arthur como rendimento esportivo e não rendimento financeiro, e o Red Bull Bragantino tem esse conhecimento, até por isso, como bem disse o PVC, não faz sentido para o Bragantino aceitar ficar com percentagem no jogador, vale logo vender tudo, encaixar os 8 mais 2, e aí, quem sabe, o Arthur, enfim, regressar ao Palmeiras, uma casa que ele conhece muito bem.